Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez neste vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre esse título que eu deixei aí, Como eu saí da mesmice e vi Deus transformar a minha vida. Então aí diz muito a respeito do que eu sempre falo com vocês, desse momento que eu fui muito religiosa, né? Eu cresci num lar cristão e segui ali todas as regras. Aprendi que eu tinha que fazer tudo para agradar pessoas, agradar o homem, né? Queria ser bem aceita, essa é a verdade. Nós todos, seres humanos, somos dessa forma. No núcleo onde nós estivermos incluídos, nós queremos ser bem aceitos, na verdade. Então eu fazia tudo para agradar, porque via muitas críticas, as pessoas falavam muitas coisas a meu respeito, devido à minha maneira de ser também, né? Eu era uma pessoa assim, como posso dizer, ainda sou uma pessoa sanguínea, então aquilo que eu vejo de errado eu quero falar, tem coisas que eu acho que é injusto e eu quero consertar, quero consertar o mundo e não é dessa forma, nós temos que ter equilíbrio, né? Mas, de via de regras, o que acontecia foi que eu cresci vendo meus pais servir ao Senhor a vida toda, tá? Meu pai, eu nasci, meus pais já eram cristãos, fui apresentado no templo, né? Nós cristãos, nós temos esse costume, ao invés da criança ser batizada, ela é levada ali na casa de Deus e ali ela é apresentada ao Senhor, né? Então foi dessa forma comigo, ou seja, eu completo esse mês 50 anos, eu posso dizer que eu tenho 50 anos que eu conheço Jesus, né? Mas vivi um tempo de uma forma religiosa. E quando nós somos religiosos, nós não vemos transformação em nossas vidas. E ali eu tive ainda a graça de ter um pai muito temente ao Senhor, me ensinava muito sobre Jesus, ele teve muita experiência com Deus, e ele nos contavam, né? E aquilo fez com que o meu coração se enchesse de fé e eu pude conhecer um Deus grande, um Deus verdadeiro naquilo que meu pai contava. Mas o que Deus fazia muito na vida do meu pai era lado espiritual, né? Salvação de vidas, cura, né, de doenças. Meu pai tinha dons, né? Então ele usava aqueles dons na obra do Senhor. Ele expulsava demônios, pessoas eram transformadas, pessoas eram libertas. E isso foi um marco assim para mim, na minha criação, na presença do Senhor. E quando eu cresci, meu pai chegou um momento aí que Deus levou meu pai e eu tive que andar sozinha com as minhas pernas, porque muitas vezes quando alguma coisa acontecia, eu corria aos braços do meu pai. Pai, aconteceu tal coisa, meu pai me dava aquela palavra e aquilo me incentivava, aquilo me fazia crescer e assim eu ia seguir na minha vida. Mas por outro lado, nós tínhamos uma vida assim muito miserável, né? Eu cresci numa situação muito difícil, eu e meus irmãos. Então, nunca nos faltou o alimento, né? Eu sempre teve ali pouco ou muito, mas sempre teve o alimento na nossa mesa, mas nós passamos por muitas privações, e essas privações muitas vezes nos marcam, né? Principalmente quando nós somos crianças, nós somos adolescentes. Então nós andávamos com outras crianças, eu lembro que nós íamos para a escola, não tínhamos materiais escolares, isso me marcou muito. Eu lembro como hoje, se eu imagino, se eu fechar meus olhos, eu consigo me ver sentada numa mesa de escolar, naquela época aquela mesa marrom de madeira, eu era a única criança na sala. Naquela época, né? Vou ver se eu acho, vou colocar aqui para vocês. Se você for da minha idade, vocês vão lembrar disso. As crianças compravam seus materiais escolares. Eu acho que para uma criança é o melhor momento, né? Quando você chega o seu material escolar, tudo novinho. Para uma criança, um dos melhores momentos que marca é essa fase escolar, né? Tudo que você vai viver ali com aquelas crianças na escola, essas coisas vão marcar muito. Se for coisas boas, vai ser bom. E se for coisas ruins, vai te marcar de uma forma muito triste. E eu me lembro como hoje, né? Chegamos ali na escola e os professores passavam suas listas de materiais escolares e todo mundo comprava, chegava com seus cadernos encapado. Eu me lembro como hoje. Um ano era aquela capa de plástico xadrez amarela, no outro era vermelho, no outro era verde, no outro era azul. E eu lembro que somente eu naquela sala ficava com a minha mesa na madeira, né? E os meus caderninhos eram um caderno da APM, que era assim que falava, e meu pai mandava a gente levar uma cartinha e ali a gente pedia, né, entregava para a professora, onde eles falavam onde aquela cartinha dizia que meu pai não tinha condições de dar o material para nós, e ali as professoras mandavam para a diretoria e chegava para nós aquele kit de material, né? Eu sei que hoje tem também um kit de material para os seus alunos aí nas escolas, mas era bem diferente naquela época. Hoje todo mundo fica com seus materiais iguais, esse material é dado para todo mundo, então não causa essa diferença, tá? Na minha época não, só era dado para quem não tinha condições, então tinha que falar lá. Na verdade, havia
Na minha sala era só eu, não sei se tinha outras crianças que recebiam, mas eu vou contar da minha história, isso me marcou demais, tá bom? Então começa ali, marcar um momento da minha vida onde eu já me sinto inferior às outras pessoas. E as outras crianças me tratavam de uma forma diferente, porque eu já sabia, coitadinha dela, ela não pode, ela não tem condições. E eu me sentia muito triste nessa situação. Mas engraçado que sempre tive algo em mim que eu me orgulho disso. Eu sempre consegui reverter a situação difícil. Eu sempre consegui olhar no lado bom. Mesmo ainda criança, mesmo naquela situação, eu me destacava na escola, né? Eu era muito inteligente, eu aprendia com facilidade. Então, aquele caderninho meu amarelinho, com umas crianças sentadas numa carteira, eu me lembro como hoje. Era o meu único caderninho que eu tinha, né? O lápis de cor era aquele pequenininho pela metade. Eu lembro que as meninas tinham aquela caixa de lápis de cor Faber-Castell, algumas era de 12 cores, outra de 24, as melhores que tinha mais condições de 36 cores, eu tinha aquela minha lá, aquele material mais inferior, né? Os cadernos amarelinhos, a minha mesa na madeira crua, e ali eu me destacava. Mesmo assim, eu tinha as melhores notas, mesmo assim, muitas vezes ajudava os outros alunos, então é incrível que isso já vem desde criança, né? Quando Deus tem algo na sua vida, você já vai começar a destacar assim que você começar a andar e falar. A sua mãe vai te olhar e vai ver que você é diferente das outras crianças. Quem tem o chamado de Deus já se destaca desde pequenininho. E ali eu fui crescendo. Óbvio que naquela época eu não entendia nada dessas coisas. Quando chegou uma fase adulta, Deus levou meu pai. Aquilo que foi ensinado para mim ali quando criança, eu guardei, né? Eu coloquei na minha vida em prática, como diz a palavra. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e mais tarde ela não se desviará dele. Mas teve esse processo todo, toda essa miséria, aí eu contei um pedacinho daquilo que me marcou, mas várias outras coisas. Me vestia de uma maneira inferior às outras pessoas, porque não tínhamos condições. Tudo que eu tinha era inferior às outras pessoas. Isso me fez crescer me sentindo inferior, me sentindo menos que as outras pessoas. E isso fez com que Satanás achou um lugar, um espaço para me oprimir. Então, o que eu quero dizer com essa palavra? Satanás vai trabalhar naquilo que ele sabe que vai te afetar. Então você precisa buscar a transformação nisso. Então, no meu caso, gente, eu vou continuar o vídeo, porque para gravar aqui é muito difícil, tá? É cachorro, é vizinho que tá fazendo algum concerto na sua casa, o avião que passa aqui toda hora, e toda hora eu paro e perco um pouco o fio da meada, tá? Então eu vou continuar, se tiver alguns ruídos aí, vocês relevem. Então é isso. Então isso me fez ter um marco em mim, né? Eu comecei a me sentir inferior às outras pessoas, e isso foi de uma tal proporção que foi influenciando em todas as áreas. Eu passei a ser uma pessoa triste, eu passei a me sentir inferior às outras pessoas, eu tive uma escolha péssima no meu casamento por me achar que eu não merecia muito, e até hoje eu luto com isso, tá? Eu preciso entender que eu sou escolhida de Deus, que eu sou semelhante ao Deus Pai, né? Ele nos fez assim e ele nos fez para vencer. Nosso Deus nos criou para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, essa situação toda fez com que eu me paralisasse. E aí eu perdi muitos anos da minha vida. Algo que Deus tinha para mim, algo que Deus queria transformar a minha história, fiquei presa durante muitos anos. Satanás usou isso para me paralisar. Por que eu digo isso? Então, depois na fase adulta, eu na igreja, eu convivendo com outras pessoas, sempre me sentindo inferior, pessoas me humilhavam, pessoas me desprezavam, porque aquilo me machucava muito. É uma fonte ali, é uma raiz que eu já tinha desde o início e venho crescendo e trazendo, nutrindo isso em mim. Então foi muito difícil para que hoje eu pudesse olhar para mim no espelho, olhar para mim e dizer: eu te amo, mulher, você é maravilhosa, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas foi difícil quebrar essa barreira. E tudo isso me fez com que eu me privasse de viver as promessas de Deus na minha vida. Então, por que essa palavra hoje? Para você que está aí do outro lado, que também sonha em realizar, que tem o chamado de Deus, mas não tem conseguido progredir. Por quê? Tem algumas raízes, tem algumas coisas em você que precisa ser quebrado, tá? Você precisa quebrar o seu vínculo com o passado. Você precisa entender quem você é em Cristo Jesus. A partir desse momento que eu começo a mudar isso em mim, eu começo a ver uma mudança na minha história, tá? Então, como eu consegui sair dessa situação? Chegou um momento na minha vida que eu falei: chega, eu não vou mais deixar as pessoas me humilhar, não vou deixar mais as pessoas me desprezar. Eu vou começar a entender quem eu sou em Cristo Jesus. Eu vou começar a entender quem eu sou em Deus. O que Deus tem para mim.
Eu às vezes me perguntava, Deus, por que tanta perseguição? Poderia ser o lugar que fosse. Eu chegava num determinado lugar, e pessoas que nem me conheciam já se armavam para me prejudicar, já se armavam para me humilhar, porque Satanás sabia que esse era o meu ponto fraco. Então Satanás vai trabalhar no seu ponto fraco. Você precisa se armar contra isso. A nossa luta não é contra sangue nem contra carne, e contra principados e potestades. Então muitas vezes Satanás vai usar situações e pessoas, como eu tenho dito para vocês. E muitas vezes ficam com raiva das pessoas, pensando que são elas a causa do nosso problema, não é verdade? Então eu lembro que começou um momento que eu falei, Deus, por que as pessoas me odeiam? Por que as pessoas me perseguem? Por quê? E eu comecei a ter raiva de algumas pessoas. Pessoas da família, pessoas próximas a mim, sabe? E geralmente é assim, tá? Vamos ver José. José, ele é perseguido pelos seus próprios irmãos. Os seus próprios irmãos têm inveja de José. Os seus próprios irmãos armam laços para destruir a vida de José. Nós vemos Jesus. Jesus também foi desprezado pelos seus irmãos, pelo da sua casa. O próprio Jesus disse isso, que o profeta, ele não tem honra na sua casa, no lugar do seu convívio. Então isso é normal. Então nós precisamos aprender a lidar com isso. Muitas vezes você fica esperando uma aprovação de pessoas próximas a você, né? São essas pessoas que vão te dizer palavra para te desanimar. Às vezes você tem um sonho, às vezes você tem um projeto e você vai falar e as pessoas vão jogar um balde de água fria nos seus sonhos. E quem são essas pessoas? Pessoas que você ama. Então você às vezes deixa até de fazer algo porque alguém te disse uma palavra que te paralisou. Então você precisa entender quem é você. Foi assim que eu fiz comigo. Comecei a olhar para mim e buscar quem eu sou. Buscar entender o que Deus tinha para mim, como Deus me via. E aí eu comecei a entender que o nosso Deus nos criou como imagem e semelhança dele, um Deus forte, um Deus grande, um Deus criativo, e nós somos dessa forma. Precisamos colocar isso em prática. Se eu começar a ouvir o que os outros acham, o que os outros pensam a nosso respeito, você não consegue progredir. Eu me lembro que quando eu comecei a me levantar é dessa forma. Você está humilhado, você está destruído, tudo bem. A família está ali, as pessoas que estão próximas a você, muitas vezes te dão até uma palavra. Ai, não fica assim. Calma, menina, calma, mulher. Não, Deus é contigo. Aí você começa a se levantar, As pessoas começam a ver um movimento transformador na sua vida. Aí começam as críticas, começam os levantes contra você. E até mesmo aquela pessoa que é próxima a você, ou às vezes vai se afastar de você, ou às vezes vai te falar uma palavra para te desprezar, vai jogar um balde de água fria nos seus sonhos, nos seus projetos. E você precisa saber que se você não olhar para Cristo, não olhar para você, quem você é em Cristo Jesus, você não vai vencer. Então, como que eu saí dessa mesmice da minha vida? Um dia eu olhei e disse, chega, ninguém vai mais me desprezar, ninguém vai mais me humilhar, ninguém vai dizer o que eu sou, porque eu já sei quem eu sou em Cristo Jesus. E ali eu comecei a me levantar, comecei a orar, comecei a buscar a Deus, comecei a falar, Deus, eu quero fazer a sua vontade, eu quero fazer a sua obra, me mostra o que o Senhor tem para mim. E o Espírito Santo de Deus começou a revelar, começou a me dizer, ó, vai por esse caminho, faça dessa forma. Você precisa voltar atrás nisso que você fez, você precisa se consertar com fulano, com ciclano. E eu fui fazendo uma transformação na minha vida, eu fui colocando tudo no lugar, entende? E aí eu comecei a ver Deus mudar a minha história. Para não ficar só nas minhas palavras, nós temos aqui, na palavra de Deus, um homem chamado Zaqueu, que é um exemplo de uma pessoa que buscou a transformação, tá? Então, toda vez que você quer buscar um encontro real com Deus, você quer viver a palavra do Senhor, você precisa buscar a transformação na sua vida. Você precisa deixar aquilo que desagrada a Deus, para que você possa estar na plenitude com o Pai, vivendo a palavra do Senhor. A palavra diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você precisa conhecer a verdade, colocar em prática e você vai viver a transformação que Deus tem para a tua vida. Nós temos Zaqueu, eu não sei se você conhece ele, mas se não conhece eu vou falar um pouquinho dele de uma forma resumida. Zaqueu é um homem que perante a sociedade não tem valor nenhum. Muitos até dizem, tá, que ele era uma pessoa oportuna, né? Fazia coisas que desagradavam ali aquele povo, roubava aquele povo, era assim que alguns o viam, tá? Ele era cobrador de imposto e ele era rico. Então as pessoas não viam ele com bons olhos. E um dia ele ficou sabendo que Jesus estaria ali próximo onde ele vivia e ele quis saber quem era esse Jesus, porque ele já estava ouvindo falar de Jesus. Jesus está curando, Jesus está salvando, Jesus está libertando. Quem é Jesus? E ali houve uma multidão, onde Jesus passava, a multidão seguia.
Então tinha uma multidão e ele teve que arrumar um jeito para ver Jesus. Ele queria saber quem era esse Jesus. E o que ele fez? Ele subiu numa figueira, tá? Numa árvore. Assim diz a palavra que ele era de uma estatura baixa. Então ele não conseguiria ver Jesus naquela multidão. E ele teve aquele pensamento ali rápido, né? Como que eu vou fazer para ver Jesus? Subiu numa árvore, numa figueira, e ficou ali esperando Jesus passar. Ele não sabia o que Jesus tinha para ele. A transformação de vida que Jesus tinha para ele. Então, quando ele está naquela árvore, Jesus passa e aquilo chamou a atenção de Jesus. Jesus passa, olha para aquela árvore e vê um homem em cima daquela árvore. Uma multidão estava à volta de Jesus, mas aquele homem chamou a atenção de Jesus. Observa só que nós precisamos aprender a chamar a atenção de Jesus. E como nós chamamos a atenção de Jesus? Quando nós se posicionamos, né? Esse ato de Zaqueu, ele está se posicionando. Ele se destacou entre os demais. Todos estavam ali caminhando próximo a Jesus. Mas Zaqueu subiu numa árvore, né? Mostra ali uma transformação, tá? Ele está numa posição, parado ali, paralisado, olhando aquela multidão. E ele pensou, como que eu faço para ver Jesus? Como que eu faço para encontrar com Jesus? E ele subiu naquela árvore, tá? Podemos trazer isso para a nossa vida. Muitas vezes nós estamos vivendo aí na multidão, não há destaque, não há transformação, e nós precisamos parar um momento e falar, como que eu posso fazer para encontrar Jesus? Como que eu posso fazer para que Jesus transforme a minha vida? Então temos que ter ações. A ação de Zaqueu naquele momento foi essa, a primeira ação, subir numa árvore para ver Jesus, e Jesus o viu. Aquilo chamou a atenção de Jesus. Olha só o que diz a palavra, é Lucas 19, a partir do versículo 5, que diz assim, ó. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Então observa aqui que Jesus viu Zaqueu e ele pede para que ele desça depressa porque ele vai pousar na sua casa. E Zaqueu se alegrou muito. Imagina a honra de ter Jesus na sua casa. Podemos ter Jesus em nossas casas, né? O que seria hoje a nossa casa? O nosso coração. Então, Zaqueu recebe Jesus com uma alegria muito grande. E aí vem a segunda ação. É o que eu estava falando para vocês sobre buscar transformação naquilo que desagrada a Deus para que possamos ver uma mudança em nossa história. Então Zaqueu no versículo 8 diz assim, entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha que atitude de Zaqueu. Observe que quando Jesus disse, hoje eu vou pousar em sua casa, olha só o que as pessoas disseram, as pessoas estavam ali pensando, né, no versículo 7. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Porque Zaqueu, aos olhos daquelas pessoas, era um homem pecador. Não era um homem bem visto, não era um homem aceito. Então Jesus, como mestre, né, as pessoas viam ele ali como uma pessoa santa, ele estaria pousando com um pecador. E é dessa forma, o nosso Deus está sempre pronto a pousar na nossa casa, mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo pecador. Mas o que vai fazer uma mudança na minha vida? Aceitar Jesus, né, pousando na minha casa, que hoje é o meu coração, que é a minha vida, que é o meu ser, e buscar transformação, para que isso venha fazer com que possamos viver as promessas de Deus. Zaqueu quis mudar toda essa situação. Ele sabia que para receber esse Jesus maravilhoso, ele tinha que transformar a vida dele, aquilo que não agradava, aquilo que estava errado. Então ele logo se prontificou a se consertar. Então é isso que Deus quer de nós. É isso que chama a atenção do nosso Deus. Quando ele vê em nós o desejo de servi-lo, de agradá-lo, de consertar a nossa casa, de consertar a nossa vida, aquilo que é errado, aquilo que é pecado, deixar de lado, deixar de fazer e receber Jesus na sua casa, vivendo assim as promessas do Pai. No versículo 9 diz assim, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Oh, glória! Então tá bem claro aqui para essas pessoas que estão ali julgando Zaqueu, né? Jesus pousar na casa de Zaqueu, Zaqueu, um pecador, um homem todo errado. E ali está uma resposta que Jesus dá. Hoje chegou a salvação na sua casa, porque você também é filho de Abraão, ou seja, porque todos nós temos o direito da salvação eterna em Cristo Jesus. Entende?
Mas o que vai fazer a mudança, a transformação na nossa história é a atitude que nós temos perante a Deus. Então não basta só ser religioso, não basta só ir na igreja, não basta só cumprir rituais e não ter essa atitude de transformação, de deixar o que está errado, de deixar aquilo que desagrada a Deus, de deixar o pecado de lado, para que o nosso Deus possa encontrar espaço na sua vida e causar uma transformação. Houve uma transformação na vida de Zaqueu, em todos os sentidos. E o principal, a salvação eterna. Então é isso que Deus quer para nós, tá? Observe aí que Zaqueu buscou uma transformação na sua vida. Ele teve uma atitude. Ele foi ao encontro de Jesus. Ele subiu numa figueira. Então tem toda uma ação, tá? Então é isso que você deve fazer. Você quer ver uma mudança na sua história? Você quer sair dessa mesmice da sua vida? Então procura a partir de hoje agradar a Deus. Procura a partir de hoje servi-lo de todo o seu coração. Procura a partir de hoje a consertar a sua casa. Aquilo que você sabe que não agrada a Deus, deixe de lado. E você vai ver o que Deus fará na sua vida. Você vai sair dessa mesmice, vai ver uma transformação na sua história e você vai exaltar e glorificar o nome do Senhor. E aqueles que estão próximos a você verão essa transformação e serão libertos e transformados também pelo seu testemunho. Você pode crer que é isso que vai acontecer. Amém? É isso. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.